um texto que Deus colocou nos nossos corações. Essa manhã, enquanto nós fazíamos a nossa leitura, eu queria compartilhar com a amada igreja, glória a Deus, sobre esse texto. Êxodo 33, do 12 ao 17. Assim está escrito: Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: vou atender a teus pedidos, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Glórias a Deus. Amém. Amados, somente a leitura do texto já é uma grande ministração, já é uma grande mensagem, já é uma mensagem completa. Estamos diante de um diálogo do Criador com a sua criatura, um diálogo cheio de amor, cheio de respeito e o mais, o desejo de estar juntos. Glória a Deus. Quando nosso Deus ama, aleluia, os seus, e Ele ama a todos que o buscam, Ele tem desejo de estar próximo. Quando nós amamos alguém, nós desejamos estar próximo daquela pessoa. E aqui nesse diálogo nós temos visto não só o Criador amando a sua criatura, mas a criatura também amando o seu Criador, trocando confidências, trocando palavras de afago e de respeito. Glória a Deus. Somente essa passagem, se fôssemos ministrar nesse caminho, somente aí daria uma grande mensagem de respeito, amor, carinho. Glória a Deus. Aquilo que nós precisamos para chegar no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Mas o que eu quero falar esta manhã, glória a Deus, é o resultado da presença de Deus nas nossas vidas. É sobre essa temática que eu quero ministrar essa manhã. Glória a Deus. E de início eu quero diferenciar presença de visitação, presença de derramamento. Glória a Deus, da presença de Deus. Até porque, como o nome já diz, visita é algo passageiro. É algo que vem e logo se vai. Glória a Deus. Presença não. Presença é algo constante. É algo que permanece. É algo que continua mesmo após o culto, mesmo após uma ministração. Presença se torna contínuo. Então há uma grande diferença de visitação, de presença. Derramamento de presença. Nós encontramos nos nossos cultos pentecostais cheios da presença de Deus. Pessoas recebendo a visitação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre presença. A presença é algo muito maior. A presença é algo constante. É algo que permanece em todos os momentos, nos vales e nos montes. Glória a Deus. Nas tempestades e nos tempos bons, nos tempos de sol acalorado e também nos tempos de chuva. Mas a presença é algo que se faz real em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, aleluia, é que existia algo diferente na vida do patriarca Moisés. Ele não tinha só a visitação, ele não recebia somente a Shekinah de Deus, não. Tinha algo a mais na vida de Moisés, na vida do patriarca.
havia aquilo que nós chamamos de presença constante de Deus. Aleluia! E quando nós falamos presença constante de Deus, nós lemos um pouco mais o texto que nós começamos a introduzir. Nós vamos ver momentos que a presença era tão constante na vida daquele patriarca, que o seu rosto reluzia, deixando a todos atormentados, porque nunca viu tal fenômeno. Isso é uma marca constante daquele que vive na presença do Todo-Poderoso. Antes de Moisés descer e o seu rosto está resplandecente, ele estava tendo uma outra conversa, muito acalorada, muito próxima, muito íntima com o seu Deus. E ele disse: Senhor, eu quero conhecer a tua face. E Deus diz com muito carinho: Moisés, tu não pode conhecer a minha face, porque aquele que vê a minha face certamente morrerá. Mas porque eu te amo tanto, eu vou passar de relance na festa da rocha, e você vai ver um pouco da minha presença. Bastou tão somente Moisés ver esta presença rápida de Deus, de costas, que o seu rosto ficou iluminado. Glória a Deus. Isso é um reflexo daquele que anda próximo de Deus. Ele traz as características de Deus. Ele começa a se envolver numa atmosfera espiritual. Glória a Deus. E essa atmosfera é constante. Ela não vem e passa. Ela continua, como eu disse, até no momento de prova. Glória a Deus. Aleluia. E aí, amados, a gente aprende também algumas coisas aqui no texto. Uma coisa que nós aprendemos é que não é Deus que determina a presença dele para as nossas vidas, não. Somos nós que atraímos a presença de Deus para as nossas vidas. Queremos a presença de Deus, mas não entendemos como comunicar com esse Deus, como pedir, como ficar próximo a esse Deus. Mas queremos a Shekinah, queremos o fogo. Mas nesse texto a gente entende que Deus só vai trazer a sua presença, só vai atrair a presença de Deus se tiver intimidade com Ele. Se você tiver intimidade com o teu Deus, você vai atrair a presença de Deus para a sua vida. Se nós lermos o versículo 17 do texto lido, glória a Deus, a palavra de Deus vai dizer: olha, achastes graças aos meus olhos. Presta atenção, é Deus falando para Moisés: tu achastes graças aos meus olhos. Moisés, o teu estilo de vida, as suas condutas, os seus atos de justiça têm me atraído, Moisés. Glória a Deus. E quando eu tenho visto as tuas atitudes, Moisés, isso tem me atraído, tem me trazido perto de ti. Glória a Deus. Será que nós, crentes hoje, em 2023, no século 21, glórias a Deus, estamos atraindo a presença de Deus, ao ponto do próprio Deus chegar para nós e dizer: achei graça nos teus olhos. Moisés dá um grande exemplo para nós, crentes hoje. Precisamos atrair a presença de Deus e fazer com que os nossos atos de justiça, as nossas ações, mediante a palavra de Deus, sejam testemunhos diante de Deus e diante dos homens. E aí sim, acharemos graça perante Deus. O seu testemunho atrai a presença de Deus. Glória a Deus, precisamos entender isso. Primeiro ponto para entendermos sobre a presença de Deus, como atrair a presença de Deus, nosso testemunho. Será que o nosso testemunho atrai a presença de Deus para as nossas vidas? Oh, aleluia! Glórias a Deus. Precisamos entender que aquilo que nós fazemos no constante da nossa vida, no trabalho, na faculdade, na escola, na família, tudo isso são testemunhos, são palavras vivas de fé que mostra para o mundo se testemunhamos um Deus na nossa vida ou não. Então o nosso testemunho é um ponto principal da atração de Deus para nossas vidas. Glória, será que o teu testemunho está atraindo a palavra de Deus, está atraindo Deus para perto de você, a presença de Deus próximo de você? Glória a Deus. Segundo ponto, a fé.
Lá em Hebreus 11, 24 diz: pela fé, Moisés, nós estamos falando do patriarca, o texto em Hebreus vai falar do patriarca, ele diz: olha, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Pela fé. A nossa fé atrai a presença de Deus para nossas vidas. Glórias a Deus. Será que nós estamos tendo fé suficiente para atrair a presença de Deus? Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, meus amados, de frieza da fé, de esfriamento espiritual, de tristeza, desarmonia da palavra de Deus. Glória a Deus. Afastamento do Criador e sua criatura. Quando lemos aqui, havia um diálogo próximo de Moisés com Deus. Será que nós temos o mesmo diálogo hoje com o nosso Deus? Alguns vão dizer: não, mas era Moisés. Góis, não. A palavra deixa bem claro, o véu se rasgou. Temos livre acesso ao Pai. Podemos ter a mesma intimidade, a mesma aproximação que Moisés teve com o seu Deus. E quantas pessoas que oram, buscam a Deus, jejuam, lê a palavra, a gente vê a Shekinah de Deus na vida dele, nos olhos, aleluia, nas atitudes, aleluia. Talvez você não esteja vendo a vida do teu amigo, do teu pastor, do teu líder resplandecendo na tua vida. E às vezes isso causa tristeza nos nossos corações. Mas o que eu quero dizer hoje, que você precisa ter fé, assim como o patriarca Moisés teve. E essa fé, independente, talvez de maus testemunhos, ela tem que atrair Deus para a tua vida. Enquanto Moisés estava falando com Deus no Monte Horebe, Arão, o pastor de Judá, o pastor de Israel, estava derretendo ouro e fazendo uma imagem de bezerro. Nós temos sim os nossos líderes, os nossos pastores como exemplo. Nós obreiros temos que ser exemplo na casa de Deus. Mas a intimidade e a fé é tu com Deus. É você com Deus. Glórias a Deus. Você precisa ter um nível de intimidade que transcende a tua liderança, transcende, aleluia, as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Até que você escute a poderosa palavra de Deus audível nos seus ouvidos. Fé, segundo ponto, que atrai a presença de Deus. Terceiro ponto, o amor que você precisa ter. Presta atenção. O amor que você, crente, precisa ter com o povo de Deus. Moisés tinha um amor tão grande, Altino, pelo povo, que ele chegava a fazer petições a Deus. E ele, muitas das vezes, largou a sua salvação pelo amor ao povo. Quantas vezes Moisés chegou para Deus e disse: Senhor, se o povo não for, não vou também. Se o povo for condenado, me condena também. Ele não era pecador, ele estava na presença de Deus, mas o amor ao povo de Deus, ele sabia que o povo era de Deus, porque o texto que nós lemos, ele diz: o povo é teu. Ele precisa, Senhor, que os outros povos entendam que esse povo é teu. Ele sabia, ele tinha consciência. E o amor que eu estou falando aqui é pelo povo de Deus, pela tua igreja, pelas tuas lideranças. Quando você tem amor às coisas de Deus, ao povo de Deus, às lideranças de Deus, você atrai a presença de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. Êxodo 32, 9. Moisés disse mais ao Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eu sei que ele é um povo obstinado, teimoso, complicado. Glória a Deus. Em Êxodo 32, 32, vai dizer: agora pois, Moisés falando com Deus, perdoa o seu pecado, se não risca-me. Que amor, aleluia. Peço-te que risque do livro da vida. Ele não está clamando por qualquer povo. Ah não, mas eu vou clamar pelos meus familiares. Tudo errado, tudo não. Tem que orar, tem que buscar a Deus. Mas essa entrega constante é pelo povo de Deus.
Deus vai louvar se você orar, se você lutar pelo seu familiar, vai. Por filho, por esposo, esposa, por pai e mãe. É louvável. Faz parte da nossa conduta cristã. A gente não só orar, não só interceder, mas buscar pelas almas. Mas a presença de Deus só vai vir, aleluia, se a gente buscar o povo de Deus. Lutar pelo povo de Deus. Eu não consigo entender, presbítero Altino, como tem crente que malha os pastores, malha a igreja e o povo fica calado. Eu não consigo entender. E ainda quer a presença de Deus, não consegue. Há pouco eu estava conversando com o presbítero Altino. E a gente estava conversando sobre um testemunho ruim de um obreiro que estava falando mal da sua liderança. Você acha que esse obreiro traz a presença de Deus para a vida dele? A palavra de Deus diz que não. Só atrai a presença de Deus se tiver amor pelo seu povo. Então, crente, você que está me escutando, ame a sua igreja, ame o seu pastor, ame os seus líderes, ore por ele, busque, interceda, faça uma corrente, um elo de oração. Aleluia. Se alguma coisa errada acontecer, ore para que Deus entre com providência. Deus é um justo juiz. Amar o seu povo atrai a presença de Deus. Outro ponto: discernimento espiritual. Êxodo 33:2. Deus fala: enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Aleluia. Mas Moisés, com um grande discernimento espiritual, diz o que está escrito lá no versículo 33:15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Tenha discernimento espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã. O que é isso, góis? Orar pedindo resposta de Deus. Deus vai falar contigo. Mas quando você tem cheio de discernimento de Deus, as respostas certas vão fluir da sua boca. Quantos crentes, quantos homens de Deus, mulheres de Deus falam bobagem? É ou não é? Bobagem no púlpito. Bobagem entre os irmãos. Tenha discernimento de Deus. Deus vai se achegar perto de ti. Tem pessoas que dão mais valor à revelação do que à palavra. Revelação sem palavra é morta. Tem pessoas que gostam mais de ir na casa do irmão, da irmãzinha do fogo, do que ir para a igreja. Falta-lhe discernimento. A casa do pão é aqui, este lugar. A casa onde o oleiro trabalha é aqui. Faz milagre na casa? Faz. Deus não tem espaço e tempo, não é isso. Mas para que nós possamos entender, ter discernimento espiritual sobre as nossas vidas e atrair a presença de Deus, precisamos entender que a palavra está à frente de qualquer profecia. Temos que entender que o templo está à frente de qualquer casa. Isso é discernimento. O discernimento atrai a presença de Deus. Glórias a Deus. Outro ponto que atrai a presença de Deus: obediência. Êxodo 34:11. Deus vai falar: guarda o que eu te ordeno. Ponto. Acabou-se. Não tem esse negócio não. Guarda o que eu te ordeno. Obediência atrai a presença de Deus. Deus está falando com Moisés: me obedeça, Moisés. Faça o que eu estou mandando. Deus não tem compromisso com desocupados, com desobedientes e rebeldes. É difícil muitas vezes recebermos uma repreensão do nosso líder. Às vezes entendemos, à luz humana, que a nossa liderança não está no caminho acertado. Não é fácil. Mas Deus diz: obedeça. 1 Samuel 15:22 vai estar escrito: tem porventura o Senhor tanto
prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem obedece a sua palavra. É difícil obedecer quando temos entendimento contrário, quando pensamos diferente. Não é fácil, eu entendo isso, mas temos que obedecer. Pode pregar bonito, cantar bonito, tocar bonito, mas se não é obediente, aí a palavra de Deus vai dizer o quê? É igual o pecado de feitiçaria. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia vai comparar os desobedientes à feitiçaria. Como é que você quer atrair a presença de Deus se você não é obediente? Obediente à palavra de Deus, obediente aos seus líderes, obediente a pai e mãe, obediente aos seus chefes. Obediência atrai a presença de Deus. Certo pastor diz: olha, Deus é intolerante com o pecado. Deus é intolerante com o pecado. Eu não esqueci. Mas ele é enérgico quando o pecado é contra a sua autoridade. Olha que terrível. Ele é intolerante com o pecado, mas quando é um pecado contra a autoridade, ele é muito mais enérgico. Olha o exemplo de Saul. Saul perdeu o trono por não entender o princípio da autoridade. Absalão perdeu a cabeça. Corá, Datã, Abirã, eles perderam a vida e perderam a vida de todos os seus familiares. Sabe por quê? Falta de obediência. Glórias a Deus. Obediência contra a autoridade. Saul contra a autoridade de Samuel. Absalão contra a autoridade de Davi. Corá contra a autoridade de Moisés. Todas as autoridades são constituídas por Deus. E a rebelião é contra a santidade de Deus. Então obedeça. O obediente atrai a presença de Deus e o desobediente afasta. Glórias a Deus. Outro ponto: tenha intimidade com Deus. Versículo 17. Deus vai dizer: eu te conheço pelo nome. Moisés, eu te conheço pelo nome. Intimidade. Eu tenho intimidade contigo. Fala, Moisés, que eu te escuto. Eu falo e o meu servo ouve. Aleluia. Intimidade. Deus está falando comigo e com você esta manhã. Tem falado ao longo dos dias. Mas será que você é servo suficiente para escutar a palavra de Deus? Mas queremos intimidade com Deus. Aleluia. Amados, quando a gente começa a adentrar um pouco na vida de Moisés, parece até que nós estamos falando de um super-homem, homem com muitos atributos. Ah, Góis, é um homem que atraiu a presença de Deus porque ele tinha muitos atributos. Não. Vamos ver o que aqui a Bíblia fala sobre Moisés. Moisés nasce num período conturbado da história, onde Faraó queria o quê? Acabar com o povo de Deus. Muitos morreram, mas Moisés permaneceu vivo. Presta atenção. Será que no tempo de hoje não estão querendo acabar com o povo de Deus e com a sua palavra? Será que esse tempo de hoje também não é conturbado como nos dias de Moisés? Moisés nasceu num tempo conturbado. Moisés nasceu num tempo onde o povo era escravo. Escravo do que dizia, de escravo das opiniões do mundo, escravo do establishment, do sistema mundial. O povo era escravo. E Moisés nasceu na condição de escravo, mas ele precisava ter mente de libertador. Glória a Deus. Moisés, já grande, entende que é do povo hebreu, vê uma injustiça contra o povo de Deus, e alguém mata um hebreu, e esse Moisés, que muitos estão dizendo é um super-homem, se torna um homicida. Eu estou colocando aqui os atributos de Moisés para que você entenda que eu e você
mesmo com os nossos defeitos, assim como Moisés, podemos atrair a presença de Deus. Moisés nasce escravo, num tempo conturbado, e ainda se torna um homicida. Depois, ele foge, porque pecados não revelados traz deserto para nossas vidas. Moisés foge para o deserto, atrasa a sua bênção em 40 anos. Pecado só traz deserto, Altino, para a nossa vida. Moisés não entendia. Ele passa 40 anos no deserto. Estou falando de alguém comum, como eu e você. Aí ele tenta ocultar. Ele usa da autoridade que Deus não deu. E o pior, atrai o deserto para a vida dele. E quando você não entende o seu propósito, presta atenção, quando você não entende o seu propósito, você termina atraindo deserto para a sua vida. Moisés naquele momento não entendia o seu propósito, como eu e você, muitos que estão ouvindo. Às vezes nós não entendemos o nosso propósito, aquilo que Deus quer colocar nas nossas vidas. Quantas vezes a gente acorda de madrugada, às vezes com o coração apertado, pensando em algo de amanhã, em algo da vida. Mesmo que a gente tenha o entendimento, o Senhor está no controle de tudo. O coração aperta. O coração nos coloca na dúvida da provisão de Deus. Faz parte, isso aconteceu com Moisés. Acontece conosco também. Presta atenção. Precisamos entender que não é fugindo, não é saindo do nosso propósito que vamos atrair a presença de Deus. Eu estou falando de alguém que agora com 80 anos vai cumprir o seu propósito. 80 anos. E é esse Moisés, que demorou todo esse tempo, que agora eu estou falando, que está com o rosto resplandecente. Um Moisés humano, um Moisés pecador, um Moisés com falhas, mas quando ele entendeu o seu propósito, tudo na vida dele mudou. E aí ele começa a atrair a presença de Deus. Glória a Deus. Moisés passa pela sarça, tem fé, discernimento, testemunho, obediente, ama a palavra de Deus, ama o povo de Deus, tem intimidade com Deus. E agora? Aleluia. Vamos ver o resultado da presença de Deus nas nossas vidas. Primeiro, versículo 16. A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. A presença de Deus na tua vida, quando tu tem intimidade com Deus, ela é perceptível aos olhos de todos. Agora, vai resplandecer como Moisés? Talvez não. Mas por onde você passar, você vai ser uma fonte de água viva. As pessoas vão dizer, eu não conheço aquele camarada, mas eu sei que é um grande homem de Deus, assim como foi com Eliseu. As pessoas vão dizer, eu não entendo porque aquele camarada tem algo diferente nele. Elas não entendem. Mas sabe o que é isso? É a percepção aos olhos de todos da presença de Deus. A presença de Deus nos traz alegria. A presença de Deus traz felicidade, tranquilidade, certeza da vitória. Glórias a Deus. Quando temos percepção da presença de Deus, fazemos a diferença. Hoje pela manhã, antes de vir o programa, uma pessoa mandou uma mensagem, estava com o coração muito abatido. Aconteceu algo que desequilibrou e ele não conseguiu nem ir ao trabalho. E é difícil, quando a alma está abatida, conversar com pessoas com a alma abatida. Porque mesmo mediante a palavra de Deus, a credibilidade, a confiança dele se esgota. E eu disse, meu irmão, isso se resolve. Isso é muito pequeno. Para mim era pequeno. Eu entendia que para ele era algo enorme. Para mim era pequeno. Mas eu tinha que ter empatia e me colocar no lugar dele.
e tentar ajudá-lo na percepção dele, não na minha. Porque se eu tento ajudar na minha percepção, aí eu vou ser autoritário. Glória a Deus, eu vou ser até alguém prepotente. Então eu tentei me colocar na condição dele, naquela situação que para mim é trivial, para mim é simples, mas para ele recebeu uma resposta no começo da noite, e ele não conseguiu dormir, hoje não foi para o trabalho. E ele terminou até atrapalhando alguns objetivos que nós tínhamos lançado de trabalho. E eu tive que parar e dizer, olha, meu amigo, deixa eu dizer algo. Relaxe. A Bíblia diz que cada dia o seu mal. Esse mal de hoje, que para você parece insustentável, Deus vai transformar em bênção. Uma coisa fique certa, você já tem alguém para lutar por você. Eu estou me colocando nessa condição de lutar por você. E eu tenho armas que você não tem, para a honra e glória de Deus. Nesse caso, eu tenho armas que você talvez não tenha. Mas o simples fato de Deus ter me colocado no seu caminho já é a provisão de Deus na tua vida. Porque eu vou lutar e eu tenho quase certeza da convicção que posso conseguir resolver esse teu problema. Então fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. A percepção daquele homem em ver em mim algo transcendente de Deus me trouxe alegria, reforçou essa ministração de hoje. Porque as pessoas têm que entender, ver em nós a presença de Deus. Tem que ser visível. A nossa presença tem que trazer tranquilidade aos outros. Tem que trazer mansidão. Tem que trazer conforto. Lá em João, Jesus vai falar, olha, se crê em mim, aleluia, rios vão fluir de dentro de você. Ele estava falando do Espírito Santo que havia de vir. O texto é muito complexo, é um texto muito maravilhoso de estudar. Mas o que eu quero dizer é que um homem e uma mulher de Deus é igual a um rio. E Jesus fez alusão ao rio, sabe por quê? Porque por onde o rio passa, mesmo num deserto, ele traz manancial, ele traz oásis, ele traz vida. O lugar pode ser um lugar desgraçado, acabado, mas se uma corrente de água passar por ele, vai haver vida, vai brotar árvores, vai brotar frutos. Você precisa ter esse rio. A percepção de Deus na sua vida tem que ser aos olhos de todos. Isso são marcas, são resultados da presença de Deus. Glória a Deus. A presença de Deus nos leva a caminhos certos. Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia. Quem tem a presença de Deus nunca fica confundido. O final era Canaã, e eles chegaram a Canaã. Houve dúvida de muitos, e presta atenção, muitos que tiveram dúvidas morreram no deserto. Mas aqueles que tiveram confirmação, convicção, aleluia, eles chegaram no lugar certo, no tempo de Deus, no momento de Deus, no lugar onde Deus queria. A presença de Deus nos leva a caminhos certos. Glória a Deus. Outra coisa que acontece com a presença de Deus, ela nos traz provisão. No deserto, Deus sustenta quase 2 milhões de pessoas com maná, água da rocha, coluna de fogo, nuvem. 2 milhões de pessoas. Provisão. A presença de Deus traz provisão. É muita gente. Às vezes a gente fica preocupado, Deus, a minha família. Você tem que lutar. Você é o provedor. Amém. Mas preste atenção, Deus traz provisão se você estiver na sua presença.
Aleluia. Moisés estava na presença de Deus. Deus trouxe provisão, não só para Moisés, mas para todo aquele povo, e aquele povo incrédulo, na sua grande maioria. Deus vai trazer, eu estou falando esta manhã, Deus vai trazer provisão até para o teu filho, a tua filha desviada, teu marido desviado, a tua esposa desviada, teu familiar desviado. Não há problema, se você estiver na presença de Deus, Ele vai trazer provisão não só para você, mas para os seus filhos, para os seus familiares. A presença de Deus traz provisão. Aleluia, glórias a Deus. A presença de Deus traz descanso, tranquilidade, paz, segurança, vitória. Versículo 14, Deus disse: eu irei com você e lhe darei o descanso e vitória. A presença de Deus traz tudo isso, tranquilidade, segurança, descanso, mas também traz vitória. Aleluia. Preste atenção, amada igreja. Nós somos mais agraciados do que Moisés. Como assim, góis? João 14:17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Moisés não tinha o Espírito Santo. Nós temos. Nós temos o Consolador. Nós temos o Mediador. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós temos tudo isso, a presença de Deus se faz real na nossa vida. Glórias a Deus. A segurança vem, o descanso vem, mesmo em tempo de crise. Glória a Deus. Uma conversa que tive com uma certa pessoa próxima me trouxe tanta angústia. E na mesma hora o Espírito Santo disse: eu sou a tua provisão. E eu comecei a falar com Deus só. Comecei a entoar alguns hinos no escritório parado. E é impressionante, presbítero Altinho. Poucos minutos, 2, 3 minutos, a presença de Deus já é real, presbítero Roberto. Aquele aperto, acabou o problema? Não. Resolveu o problema? Ainda não, eu creio que vai resolver. Mas a presença de Deus já mudou o ambiente. Achei que nada de Deus já invadiu o escritório. Porque precisamos ter tranquilidade, descanso, segurança em meio às dificuldades. E aí sim, a vitória virá. Amados, hoje falamos um pouco sobre o resultado da presença de Deus em nossas vidas. Falamos um pouco daquilo que Deus fez na vida do patriarca Moisés. Falamos que ele, assim como nós, era pecador, era humano, era indigno, mas basta colocar o coração voltado e escutar a palavra de Deus. Deus quer falar com você, quer ser íntimo teu. Deus quer tocar o seu coração. Aleluia. Deus quer salvar a tua família. Ele ama o seu povo. Ele ama o povo dele. Ele não quer que nenhum se perca. Assim como um pastor que traz todas as suas ovelhas para o aprisco, lugar de segurança. Deus quer colocar você num lugar seguro, numa igreja abençoada, onde você escuta a sua palavra, onde você vive a sua palavra. Glória a Deus, até o grande dia. Ou Jesus veio, ou a gente encontra Ele antes, através da morte. Mas uma certeza nós temos, é que iremos encontrar com Ele nos céus. Descanse, meus amados. A presença de Deus é importante na nossa vida aqui. Mudou a vida de Moisés. Tornou o nome de Moisés acessível até os dias de hoje. Preste atenção. Mas sabe o que foi mais importante para Moisés? Foi ter um anjo indo buscar o seu corpo e levar o corpo inteiro para o céu. Aleluia. Quando nós fecharmos os olhos aqui, estando em presença com Deus aqui, abriremos os olhos já naquele grande local. Seremos recebidos por anjos.
Aleluia. Estaremos face a face com Ele. Esse é o maior prêmio de ter a presença de Deus aqui na terra. O resultado da presença de Deus não é para te fazer grande aqui, não. O resultado é para que você viva em excelência de vida, tendo tudo o melhor. Aleluia, glória a Deus. E vivendo uma vida completa em Cristo aqui na terra. E ser levado para o céu, acompanhados por anjo. Aleluia, glórias a Deus. Amados, nós estamos aqui já na reta final do programa Louvor e Palavra. Nós temos aqui várias pessoas que fizeram seus pedidos de oração. Nós tanto cremos que nós colocamos esses pedidos, nós executamos o clamor, todos os programas, tanto do Louvor e Palavra, de segunda, quinta, como no ciclo de oração, toda a sexta-feira, os nossos cultos. Hoje teremos a nossa Santa Ceia, a Santa Ceia de março, aqui na sede, sexta-feira nas congregações. Mas hoje, todos aqueles, já quero logo fazer um convite antes do apelo. Vocês que moram aqui em Rio Largo,